Você deve assumir a responsabilidade de aprender a linguagem do Senhor, compreender o Espírito Santo e como ele se comunica conosco. Há 89 sessões dedicadas ao milênio, à segunda vinda do Senhor, às catástrofes e à edificação de Sião. Quando cumprimos nossos convênios, o Senhor diminui as calamidades dos últimos dias. Nos esforçamos para preparar Sião para a sua vinda, buscando estabelecer uma sociedade com um só coração e uma só mente. Esperar o Senhor não significa ficar passivo e inerte. Olá, bem-vindos de volta à Central das Escrituras. Eu sou Lynn Hilton Wilson. Estou aqui para falar sobre a história da igreja e as questões difíceis da história da igreja. Vamos nos concentrar nas sessões 60 a 63 de Doutrina e Convênios. Mas, na verdade, vou me concentrar muito nas parábolas dessas sessões. E isso significa que terei de me estender além e antes dessas sessões também, porque há muitas parábolas sobre as quais não tivemos tempo de falar. E acho que falar sobre elas juntas em uma unidade nos ajudará muito. Lembrem-se de que, na Central das Escrituras, tentamos edificar uma fé duradoura em Jesus Cristo, iluminando e defendendo as Escrituras restauradas. E estou muito feliz por estar no meio de Doutrina e Convênios agora mesmo com vocês. E vamos começar pelas perguntas difíceis com as quais as pessoas já atacaram antes. A primeira pergunta difícil é: por que Deus atrasou a redenção de Sião? Historicamente, esse é um momento muito difícil na história da igreja, quando não são atendidas todas as nossas expectativas. Em segundo lugar, será que Joseph copiou as parábolas da Bíblia? E por que ele está repetindo essas coisas? Você sabia que temos a parábola das 10 virgens repetida cerca de 7 vezes em Doutrina e Convênios? Isso foi muito importante para nós. E por que Deus está falando em parábolas para os membros da igreja? Na verdade, ele não está. Não é como no Novo Testamento. Como os discípulos podem diminuir as pragas e as destruições dos últimos dias? Os folhetos estão disponíveis no YouTube ou no site da Scripture Central em inglês, na biblioteca e arquivos. Acesse para encontrá-los. Mas as sessões 60 e 63 estão em uma linha do tempo muito curta. Estamos em um certo mês, o mês de agosto. Vamos examinar algumas das coisas que acontecerão durante esse período. Vocês se lembram que os santos de Colesville foram ao Missouri e Polly Knight morreu e foi enterrada. No dia 7 de agosto, realizaram seu funeral. Depois, entre os dias 8 e 27 de agosto, Joseph e os Elders retornam a Kirtland, Ohio, e recebem as sessões 60, 61 e 62. No dia 30 de agosto, Joseph recebeu a sessão 63, que realmente é a advertência e a revelação de Deus sobre a construção de Sião. Agora, durante o resto do verão, os santos estão construindo em Independence. Eles se mudaram para as diferentes cidades do Missouri, e em setembro, o Senhor revelou a sessão 64, na qual o povo é ensinado sobre o que se espera para que o dízimo não falhe no último dia. Em setembro, Emma, Joseph e os gêmeos mudam-se para Hiram, para que possam dedicar mais tempo à tradução de Joseph Smith e, em outubro, recebem a sessão 65. Ao iniciarmos o texto da sessão 60, ela começa nos versículos 1 e 2, com o Senhor ordenando a Joseph e a esses primeiros missionários que retornem rapidamente à terra de onde vieram. Eis que me agrada terdes vindo até aqui. Com alguns, porém, não estou satisfeito porque não abrem a boca. Essas são pessoas que foram chamadas para missões, e ele tem uma espécie de imagem de pressa. Ele quer que eles sigam em frente, então eles entram nessas canoas e a água parece mais rápida do que a terra, mas não é bem assim. Não funciona muito bem. Nesse terceiro dia, quando as águas se tornam tumultuadas e o clima com muita ventania, Joseph e Sidney, em sua canoa, ficam presos no que eles chamam de serrador. Isso significa uma árvore submersa. E outra pessoa quase vira o barco. E para evitar mais catástrofes, Joseph chama todo o grupo para fora do rio, perto de Miami, no Missouri, mas que costumava ser chamada de McQuay's Bend. Quando Joseph lhes dá a sessão 61, eles ficam sabendo que as águas em que estavam foram amaldiçoadas pelo diabo e que eles não têm controle total sobre elas. Mas é muito importante perceber que Satanás não controla o mundo de Deus. Você sabe, Deus espera que sejamos sábios e é Ele quem dá as ordens e não Satanás. W. Phelps declarou ter visto o anjo destruidor nas águas na sessão 61.
Porém, nos diários, é relatado que nos primeiros dias surgiram conflitos, ressentimentos e um clima de hostilidade e discórdia prevaleceu. Assim, eles ficaram acordados até tarde buscando paz e, enfim, no terceiro dia, todos se reconciliaram ao chegarem a um entendimento. W. Phelps e o irmão Gilbert, guiados por revelação, foram assegurados de que podiam viajar seguramente sobre as águas. Assim, decidiram permanecer. Com a partida dos missionários, Joseph e Sidney voltaram para Kirtland. Joseph ficou ausente por cerca de 2 meses e meio, retornando somente em 27 de agosto, depois de haver partido em junho. Quando ele retorna, o Senhor adverte que 3 dias após seu regresso, em 30 de agosto, vos é proibido derramar sangue. Eis que vossos inimigos estarão sobre vós e sereis flagelados de cidade em cidade. Interessante que, ao sair, Joseph não enfrentou ameaças sangrentas. E ninguém parece se importar com o que ocorre no Missouri. Estão apenas estabelecendo as bases para Sião. O Senhor revela-lhes o futuro. Somos um povo pacífico, buscando estabelecer uma sociedade em que todos estejam unidos por um só coração e uma só mente, preparando Sião sem pressa para a segunda vinda. Seção 63, versículo 58, em que o Senhor diz: pois este é um dia de advertência, e 3 vezes ele diz para se arrependerem. Fiz uma breve pesquisa e descobri quantos versículos abordam a segunda vinda. Encontrei 63 versículos que tratam do tema. Um exemplo está no versículo 26, que menciona a volta do Senhor. O tema do milênio, a segunda vinda, catástrofes e a edificação de Sião são abordados em 89 sessões na Doutrina e Convênios. É um assunto crucial, pois 64% das sessões tratam disso. Devemos nos empenhar para estabelecer uma comunidade como os primeiros santos fizeram. As informações sobre a segunda vinda, presentes no Novo Testamento, são valiosas. Nas sessões 63 e 65, ele apresenta 2 parábolas sobre a segunda vinda. A primeira é a das 10 virgens e a seguinte é a do banquete de casamento. Isso está na seção 65, versículo 54 e versículo 3. Então vamos dar um zoom no texto da seção 63, versículo 54, onde o Senhor faz referência às 10 virgens. E depois veremos a seção 65, versículo 4, onde há a festa de casamento do Cordeiro, que equiparamos à segunda vinda do Senhor. Essas 2 parábolas são fascinantes, pois Jesus as utiliza no Novo Testamento como ferramenta de ensino. Ele busca estimular a reflexão individual e incentiva a busca por conhecimento e questionamento. Além disso, ao apresentar essas parábolas, ele pode estar fazendo uma crítica política. Elas servem como alertas urgentes e importantes. Também é possível enxergar as parábolas como uma forma do Salvador se autodescrever, pintando um retrato de si mesmo. Um exemplo disso é o livro de John W. Welch e sua esposa Jeannie, que exploram as parábolas de Jesus e seu significado para o plano de salvação, sendo uma leitura fantástica. Ao estudar as parábolas, Joseph Smith aprendeu a chave para compreendê-las: voltar à pergunta que as originou. É essencial investigar todas as questões e não limitar-se a uma interpretação superficial. Por exemplo, ao refletirmos sobre a pergunta inicial que gerou a parábola do bom samaritano, podemos compreender sua mensagem de forma mais profunda, como o Welch demonstrou tão bem aqui. Vale ressaltar que Doutrina e Convênios apresenta diversas referências às parábolas, mostrando sua importância e relevância tanto no passado quanto nos dias atuais. Ao nos apresentar esses exemplos, o Senhor nos convida a buscar conhecimento em outras escrituras e aplicar seus ensinamentos em nossa vida diária. É fundamental compreender que as lições contidas nas parábolas têm uma aplicação atemporal e têm o propósito de nos guiar rumo à verdade e ao entendimento divino. As escrituras geralmente têm vários níveis de interpretação. Então vamos voltar à primeira vez que o Senhor menciona a parábola das virgens e perguntar: por que ele nos dá essa parábola das 10 virgens?
Bem, vocês se lembram da última semana de vida de Jesus no Evangelho de Mateus, quando ele sobe o Monte das Oliveiras e eles dizem: diga-nos quando toda essa destruição vai acontecer. E ele dá muitos sinais sobre os últimos dias. Isso acontece logo depois. Está em Mateus 25, mas o Senhor também explica aos apóstolos o motivo pelo qual falava em parábolas. De fato, esse é o capítulo 13 de Mateus. Vamos lá, versículos 11 e 16. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. O Senhor ensinou que, se você for crente, compreenderá essas parábolas. Aqueles que têm dificuldade para entender não devem desanimar, devem continuar orando e lendo. O Senhor nos fornece valiosas informações sobre as parábolas em Doutrina e Convênios. Neste livro, sobre a revelação do plano de salvação através das parábolas, Jack e Jeannie mostram como elas ensinam profundas lições pessoais baseadas em situações simples. Se descobrirmos que saber as questões ou situações por trás de cada parábola desvenda seus significados e mostra como ela se encaixa na sequência geral do plano de salvação. Então vamos fazer a mesma coisa agora em Doutrina e Convênios, porque essa chave que Joseph usou lá funciona aqui. Então, vamos abrir Doutrina e Convênios e ler a seção 63, versículo 54. E até aquela hora haverá virgens nécias entre as prudentes, e naquela hora haverá uma separação total dos justos e dos iníquos, e naquele dia mandarei meus anjos para arrancar os iníquos e arremessá-los no fogo inextinguível. Ok, ele não entra em detalhes como fez antes sobre as 10 virgens, mas fiquei fascinada ao descobrir que as 10 virgens não são apenas mencionadas 7 vezes em Doutrina e Convênios, apenas uma referência a elas. E 3 vezes nesse ano vão para o Missouri. E pensei, será que a situação do Missouri, a situação atual em Kirtland, tem algo muito importante a ver com a preparação para a vinda do noivo? E tenho que dizer que sim, de todo o coração. Então, em outubro, cerca de um ano antes, o Senhor disse na seção 33, versículos 17 e 18: Sede fiéis, orando sempre, tendo sempre as vossas lâmpadas preparadas e acesas com óleo, para que estejais preparados para a vinda do noivo. Porque eis que, em verdade, vos digo que depressa venho. Muito bem, essa é a primeira. Ele quer nos motivar e encorajar a nos prepararmos para a sua vinda. Ele quer que levemos muito a sério nossa responsabilidade de nos tornarmos uma sociedade de Sião. A próxima veio em 7 de março de 1831. Esta é a seção 45, versículos 56 e 57. E nesse dia, quando eu vier em minha glória, cumprir-se-á a parábola de que falei, concernente às 10 virgens. Pois aqueles que são prudentes e tiverem recebido a verdade e tomado o Santo Espírito por seu guia, e não tiverem sido enganados, em verdade vos digo que não serão cortados e lançados no fogo, mas suportarão o dia. Você percebeu o que ele nos deu como pista sobre o que é o óleo? É o Espírito Santo como nosso guia. Sabe, é por isso que eles não puderam compartilhar. Quando nosso profeta nos perguntou em 2018, quando orei para saber o que deveria dizer a vocês, o Senhor disse: vocês precisam assumir a responsabilidade de aprender a língua do Senhor, aprender o Espírito Santo, aprender como o Espírito fala com vocês para que possam vencer o adversário e sobreviver aos desafios do último dia. Você precisa ter o Espírito como um companheiro constante. Você precisa aprender a identificar: são meus pensamentos? É o Espírito? E olhem, eu levei isso a sério e realmente trabalhei nisso. Tentei seguir todos os sussurros assim que eles surgiram, antes que eu me convencesse a não fazê-lo, como ensinou o Elder Husband. Quando pensamos nessa vinda do noivo, eu disse que ela também é mencionada em outras ocasiões, além de Doutrina e Convênios. E se você quiser procurar por conta própria, pode fazê-lo. Além das 2 que acabei de ler e da seção 63 aqui, ela também está na seção 65, versículo 3, seção 88, versículo 92, seção 132, versículos 62 e 63 e seção 133, versículo 19. Mas nossa esperança é que possamos entender melhor essa parábola. Portanto, quero nos levar em uma pequena viagem histórica. Trata-se de uma dama de honra e um noivo, e as virgens são as acompanhantes da noiva. Então, vamos voltar ao tempo do Novo Testamento por um minuto e falar sobre alguns desses costumes matrimoniais para entender melhor essa parábola.
Lembre-se de que você se casou muito jovem. Sabe, assim que uma menina podia procriar, eles se casavam e você era considerado adulto se tivesse 12 anos e meio e um dia. Muitos casamentos eram arranjados no nascimento, mas se o casamento não fosse arranjado até os 12 anos e meio de idade, a filha poderia recusar a escolha do pai ou do tutor até 5 vezes. Portanto, é melhor você acreditar que a maioria dos casamentos era arranjada antes dos 12 anos e meio. Você sabe, isso era algo que era feito muito cedo. Todos os casamentos eram arranjados no mundo judaico, e a grande maioria no mundo greco-romano era arranjada. Além de ter essa motivação para se casar jovem, eles também têm uma média de casamentos, e o homem médio se casa por volta dos 18 anos. Mas se uma moça não se casasse até os 20 anos de idade e vivesse no Império Romano, César Augusto mudava a lei e dizia: você tem de pagar impostos mais altos se não for casada. Portanto, temos uma noiva e um noivo muito jovens, e o relacionamento é um pouco mais parecido com o de um servo-mestre no mundo antigo. Não era uma relação de reciprocidade. Eles não conversam muito um com o outro, eles não se veem muito. Esses casamentos são arranjados por motivos econômicos e políticos. Mas Jesus muda tudo isso. Quando ele realiza sua cerimônia de casamento, ele é o bom noivo, e a noiva é a igreja, e ele não pode se casar até que a igreja esteja pronta. O costume era passar esse dia, o dia do casamento, geralmente em uma quarta-feira, se preparando para isso. E o noivo saía de casa com a família e os amigos com tochas e desfilavam pela cidade até a casa da noiva. Em seguida, a noiva se juntava a seus acompanhantes, suas damas de honra, participava do desfile e voltava cantando e se regozijando para a casa do noivo, onde havia um dossel erguido. Lembre-se de que o dossel é um representante do tabernáculo. É uma tenda, e, portanto, estamos voltando ao período mais antigo da lei mosaica, em que os convênios sagrados eram feitos no tabernáculo. E quando estavam lá, 10 homens davam uma bênção, então abençoavam. E acho interessante o fato de Jesus mudar a cultura de forma tão drástica. Ele fala com as mulheres, ensina as mulheres, chama-as para serem testemunhas. E aqui, em sua história da festa de casamento das 10 virgens, não são os 10 homens que dão a bênção. Portanto, ele trocou esses dois personagens de sua cultura normal. Mas todas as suas parábolas têm algo de engraçado ou ultrajante. Ninguém terá 10 talentos em dinheiro. Esse era o valor total de todo o templo em Jerusalém. Portanto, ele faz esses exageros surpreendentes para chamar a atenção das pessoas. Acho que é por isso que ele tem 10 virgens na festa de casamento, não é a norma. Mas quando olhamos para a parábola, não apenas no Novo Testamento, mas em Doutrina e Convênios, vemos que o personagem principal é o noivo, é o Filho do Homem. Ele é o nosso Salvador. E a seção 33 nos diz que temos de ter nossas lâmpadas preparadas e acesas com óleo conosco. Ou seja, se for o Espírito, sobre o qual aprendemos na seção 45, temos que ter o Espírito conosco se quisermos estar prontos para o noivo. E não creio que muitas pessoas tenham abandonado a fé quando estão recebendo sussurros diários, quando estão reconhecendo o Senhor em suas orações e estão sendo guiadas e dirigidas em sua vida. E mesmo quando as portas do céu parecem estar fechadas, se estivermos em uma situação como a da cadeia de Liberty, ou se estivermos em um momento como o de Joseph, quando ele não conseguia descobrir o que fazer no Missouri, ainda podemos nos agarrar a essa barra de ferro. Ainda podemos continuar a realizar a obra de Deus e esperar pacientemente nele. Quando eu era mais jovem, sempre pensava, se essas virgens são pessoas boas e agradáveis, e é com elas que o Senhor quer estar, por que elas não podem compartilhar? Por que não fazem caridade? Quero dizer, não estamos todos falando de compartilhar? Por que o Senhor dá o exemplo dessas pessoas egocêntricas que nem mesmo compartilham seu óleo? Mas no livro A Fé Precede o Milagre, o presidente Kimball disse que o tipo de óleo que é necessário para iluminar o caminho, iluminar a escuridão, não pode ser compartilhado. Como se pode compartilhar um recibo de dízimo, a paz de espírito de uma vida justa, um acúmulo de conhecimento? Como compartilhar a fé ou o testemunho? Como compartilhar atitudes, castidade ou uma missão? Como podemos compartilhar os privilégios e a segurança do templo? Cada um precisa obter esse tipo de óleo para si mesmo, mas precisamos cultivar nosso próprio nível espiritual de fé para carregar um vaso vazio ou ser membro da igreja sem convênios, sem o Espírito. A pessoa está em uma grave autoilusão
e não admite que está vazia. Outra maneira que gosto de ver o óleo, além de ser o Espírito Santo, é com a palavra Messias ou Cristo. Lembre-se, Messias é Deus. Cristo é uma palavra grega e em hebraico significa o ungido. Se formos uma virgem, um membro da igreja, um discípulo puro e purificado de Cristo e tivermos o Espírito como nosso guia, estaremos tomando a expiação de Cristo como nosso guia. Ele é o ungido. E a razão pela qual liguei isso à expiação é a palavra Getsemane. Lembre-se de que essa palavra significa o lugar da prensa de olivas. Cristo está no Monte das Oliveiras. De acordo com os 4 evangelhos, ele está orando lá naquela noite. Ele está dormindo sob as estrelas. E o evangelho de João diz que é exatamente no lugar onde está a prensa de olivas que ele está orando. Então essa imagem é muito poderosa para mim porque ele é ungido e está tentando compartilhar sua unção. Ele está tentando criar uma santificação ou uma santidade para os outros. Lembram-se da oração de intercessão em João 17? Ele disse, quero me tornar um contigo. Portanto, ao analisarmos a parábola das 10 virgens e pensarmos sobre o óleo em nossa lâmpada, penso na expiação de Jesus Cristo. Ela está ardendo em meu coração. Fui purificado por sua expiação? É por isso que preciso me arrepender todos os dias, porque sempre posso fazer um ajuste fino. Sabe, sou um tocador de cordas, sou um músico. E sempre há espaço para um ajuste fino. E é assim que me sinto com relação ao arrependimento. Talvez eu não tenha feito nada de muito errado hoje. Mas será que eu poderia ter feito algo melhor? Minha experiência de me arrepender todos os dias é um processo de santificação? Sim. E assim como a oliva está sendo prensada e esmagada e pesada, pesos pesados são batidos sobre ela para obter uma pequena gota de azeite. Nosso Salvador passou por essa prensagem pesada por nós. Agora, na época do Novo Testamento, essa primeira prensagem pesada, esse primeiro óleo foi usado no templo. Esse era o óleo sagrado usado para fazer de alguém um Messias. Se esse óleo sagrado fosse colocado em um sacerdote, ele seria ungido. Era colocado sobre o altar, sobre a menorá, sobre o altar, tudo o que tocava se tornava santo. E o mesmo acontece com nossas unções em nossos templos. Podemos nos arrepender e ser purificados por meio da expiação de Cristo e nos tornar santos. Essa segunda prensagem acrescenta ainda mais peso. Eles colocam o purê de azeitona, as nozes, a sujeira e tudo mais, as sementes, e esmagam, esmagam, esmagam. A próxima prensagem que sai é usada para colocar em nossos corpos. Ela pode ser usada como pomada, pode ser usada na comida, é nutritiva. E a terceira prensagem, se for deixada de molho na água e sair um pouco mais, é usada para a sua luz. Portanto, vemos esses 3 níveis de pressão que, acredito, são paralelos aos 3 graus de glória, a influência do Espírito, a influência da expiação. Sabe, temos a luz de Cristo, temos o poder purificador do Senhor, temos a proteção, a nutrição e depois temos a exaltação. É muito bonito permitir a imagem dessas virgens com o azeite de oliva. Permita que sua mente observe o simbolismo que o Senhor está usando nessa parábola para nos ajudar a nos aproximarmos de nosso Salvador. Quando o Senhor fala sobre as 10 virgens, tanto na seção 63 quanto na 65, eu a vejo como um pano de fundo simbólico para nos prepararmos espiritualmente para a sua segunda vinda. Nessa história, no Novo Testamento, o noivo é Deus e a noiva é sempre o povo de Deus. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, no livro de Mórmon, a noiva é a igreja de Deus, é Sião, é Jerusalém e Israel é a prole deles, Israel é o filho deles. Quando olhamos para o Antigo Testamento, há muitos e muitos exemplos. Lembre-se de Isaías e Oséias, e a ideia de Cristo ou Deus, Jeová, ser o noivo também é usada como uma situação idólatra. Vou ler 1 ou 2 versículos de Isaías 54. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Portanto, ele está identificando exatamente quem é o noivo, passando para Isaías 62, 5. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Encontramos isso em Jeremias, encontramos isso em Deuteronômio. Esse é um padrão constante e repetido. E no Novo Testamento, o Salvador é mencionado como o noivo 17 vezes.
Portanto, não se surpreenda se ao consultarmos doutrina e convênios virmos isso novamente. E caso esteja interessado, essas 17 vezes, 4 delas estão na parábola das 10 virgens. Tenho todas essas 17 vezes aqui em meus slides e no folheto, caso estejam interessados em ver onde estão as outras. Mas falarei sobre algumas delas porque elas estão no livro de Apocalipse e quero falar sobre isso também na sessão 65. Mas ao examinarmos doutrina e convênios, o Senhor é chamado de nosso noivo 6 vezes. Portanto, permita que essa imagem, essa analogia passe por nossa mente. Se vou me casar com Deus, que tipo de convênios estou fazendo? E é por isso que no Antigo Testamento Isaías diz: onde está a lei do divórcio de sua mãe? Sabe, eles usam a ideia de deixar Deus como um divórcio, porque você está casado com Deus. Assim, a idolatria se torna outra palavra para o divórcio, se você olhar para essas coisas simbolicamente. A segunda parábola que quero examinar está na seção 65, versículo 3. E o Senhor começa dizendo: preparai o caminho do Senhor. Preparai a ceia do Cordeiro. Preparai-vos para o noivo. Quero começar com essa primeira frase. Preparai o caminho do Senhor. Vocês se lembram que, no Novo Testamento, o primeiro nome da igreja cristã era o caminho? E isso remete claramente ao relato de Gênesis. Ele remonta ao Jardim do Éden. E você se lembra que o Senhor ordenou que os querubins guardassem o caminho para a árvore da vida? Cristo diz para que todos saibam: eu sou o caminho. A maneira de voltarmos à árvore da vida sem nossos pecados é por meio de Cristo. E como o tabernáculo simbolicamente apresentava o caminho de volta à árvore da vida, de volta à sua menorá simbólica, primeiro tínhamos de oferecer um sacrifício, tínhamos de ter um coração contrito, tínhamos que ter uma oferta vicária para nossas ofertas pelo pecado e nossas ofertas de gratidão. E então o sacerdote também seria lavado, ungido e vestido. Em seguida, eles participavam do pão com fermento e acendiam o altar de incenso. E em um dia por ano, apenas uma pessoa, o sumo sacerdote, podia atravessar o véu e entrar na presença do Senhor. Assim, o caminho de volta à presença do Senhor era aberto através do véu. Mas com a morte de Cristo, esse véu foi rasgado. O caminho para todos voltarem à presença do Senhor é aberto. Portanto, no início dessa parábola, seção 65, versículo 3, preparai o caminho do Senhor. Nós, como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, estamos tentando preparar o caminho de volta à árvore da vida por meio da expiação de Jesus Cristo para todos. Como vocês sabem, essa não é uma expiação limitada como os puritanos ensinavam. Ela é para todos os que desejam receber a exaltação e todos podem ser ressuscitados por meio da dádiva da expiação e da ressurreição de nosso Salvador. Portanto, leia essas coisas lentamente à medida que for lendo. Quando Cristo diz: eu sou o caminho, é o caminho de volta ao Pai. E essa caminhada arqueológica pelo tabernáculo, de volta à presença do Senhor através do véu, simboliza a aceitação do nosso Salvador. E isso é parte do que ele está falando aqui nessa parábola, nessa segunda parábola, porque a ceia do Cordeiro é entrar em sua presença novamente. Mas é novamente uma festa de casamento, assim como a das 10 virgens. O noivo está tentando se casar com seu povo e está tentando criar um povo. Todo o propósito de doutrina e convênios e da restauração é criar um povo, um reino de sacerdotes e sacerdotisas, para que possamos preparar o caminho para o retorno do Salvador, para que todos possamos entrar em sua presença. Há uma segunda parábola que também fala sobre isso. Ela estava na seção dos 8, mas estávamos muito ocupados falando sobre as tragédias de lá e não falei muito sobre ela. Mas a seção 58, versículo 9, diz: uma ceia da casa do Senhor, bem preparada, para a qual todas as nações serão convidadas. É disso que se trata, e é a ceia do Cordeiro de Deus, e essas belas imagens de Deus como o pastor, Deus como o Cordeiro, Deus como o sacrifício e Deus como o grande noivo se reúnem nessas parábolas, nessa grande ceia. Seu sacrifício, todos nós poderemos comer. É seu sangue, seu corpo. Acho que Cordeiro de Deus é a palavra favorita de Nefe para o Senhor. Estudei muito sobre os nomes do Senhor, e esse é o que ele repete com mais frequência.
Acho que o melhor lugar para entender essa ceia das bodas do Cordeiro, a que ele se refere em Doutrina e Convênios, seção 65, é voltar ao livro de Apocalipse. E como vocês se lembram, João, o amado, ou João, o revelador, está falando sobre a chegada das bodas do Cordeiro, na seção 19, versículo 7. E é interessante porque ele gastou 201 frases em todas as calamidades do último dia. Quero dizer, o fogo, os terremotos, os escorpiões, as picadas e o granizo. É simplesmente um desastre. Todas as 7 pragas sendo derramadas. É terrível, é uma época horrível. E finalmente, depois de 201 versículos, com vários flashbacks entre eles, ele diz no versículo 7 que as bodas do Cordeiro chegaram. E por que demorou tanto? Porque nos é dito na segunda metade do versículo 7 que sua esposa se preparou. A ceia do casamento demora tanto porque a igreja não está pronta. É exatamente isso que Joseph diz 2 vezes na sessão. Bem, é na oração dedicatória do templo de Kirtland. Ele diz que o Senhor encurtará as calamidades do último dia se vivermos nossos convênios, se seguirmos o caminho que o Senhor abriu, se nos achegarmos a Ele e criarmos uma sociedade de Sião, um reino de sacerdotes e sacerdotisas. É disso que trata toda a ceia das bodas. Continuando no versículo 8, agora isso está em uma nova tradução que foi publicada pelos estudiosos gregos da BYU. E foi-lhe permitido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as obras justas dos santos. E lembrem-se de que quando ele falou sobre essa parábola na seção 58, ele disse que o convite vai para todos os ricos, os instruídos, os sábios, os nobres, os pobres, os coxos, os cegos e os surdos. Não se trata mais de nenhum impuro poder trabalhar no templo. Ele quer que todos venham. O gênero não é um problema. A idade não é um problema. A inteligência não é um problema. Dinheiro não é problema. Também gosto muito da seção 88, que se refere a esse noivo no versículo 92. Preparai-vos, ó habitantes da terra, pois é chegado o julgamento do nosso Deus. Eis que vem o esposo. Saí para encontrá-lo. Esse é um convite muito feliz, muito feliz. Saiam ao seu encontro. Irmãos e irmãs, amigos e vizinhos, saiam ao seu encontro. Ele quer que vivamos a lei da consagração. Ele quer que vivamos a lei do evangelho, a lei do sacrifício, a lei da obediência, a lei da castidade. Ele quer que sejamos puros para que possamos ir ao seu encontro. E a única maneira de fazermos isso é vivendo nossos convênios. Por volta dessa época, o Senhor deu outra revelação que também inclui essa ideia de um noivo. Deixe-me ler a seção 133, versículo 10. Ide ao encontro do noivo, eis que vem o noivo. Saí ao seu encontro, e depois o versículo 19. Preparai-vos para a vinda do esposo. Esse é o chamado que nosso profeta tem nos feito. E sabemos que o noivo estará pronto quando suas roupas de linho estiverem limpas. Temos um pouco mais de informações sobre essa roupa, o linho branco. Seção 65, versículo 5, nos quais o Filho do Homem descerá no céu, revestido do esplendor de sua glória, para encontrar o reino de Deus que está estabelecido na terra. Os israelitas estavam esperando esse resplendor de sua glória em sua primeira vinda, por isso não viram o bebê nascido em Belém. Mas ele será assim quando vier novamente. Suas vestes, porém, também serão vermelhas. O livro de Apocalipse descreve de forma um pouco diferente no versículo 11. Foram dadas vestes brancas a cada um deles. Foi-lhes dito que descansassem, ainda que por pouco tempo, até que os seus conservos se juntassem a eles. Portanto, esses são os mártires, aqueles que deram suas vidas pela causa. Suas vestes foram limpas. Elas são brancas. Isaías também diz que ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. A meta é que possamos ser purificados pelo sangue do Senhor nesses belos linhos brancos. E ao lermos essas diferentes definições de como fazemos essa purificação no livro de Apocalipse, o mesmo capítulo 19 diz que o linho puro são as ações justas dos santos. As vestes brancas são a pureza deles. A noiva é a igreja. O noivo é o Deus deles. O espírito de profecia é o testemunho de Jesus.
Pense nisso na próxima vez que prestar seu testemunho. Se você for chamado de santo, isso significa que é um servo de Deus. E a ceia das bodas do Cordeiro são nossos convênios com Deus. Simplesmente lindo. E vemos esse simbolismo das vestes brancas em todo o Antigo Testamento, porque o sacerdote usava linho branco. E no dia da expiação, o único dia do ano, Levítico 16, que é descrito quando o sumo sacerdote tem permissão para atravessar o véu, ele também se veste de linho branco ao entrar. Quero enfatizar uma outra palavra nessa bela parábola das 10 virgens, que é a palavra de espera. Esperar pelo noivo. Alguns de vocês sabem que eu morava na França e que aceitar um emprego como garçom lá não é algo que se faça depois da escola no ensino médio. Você tem um diploma universitário, tem de ser muito bem treinado para isso, e os garçons o atendem com mãos e pés, limpam cada pedacinho de baguete, eles enchem sua água na medida certa, eles adicionam exatamente o que você precisa, eles estão sempre à sua disposição. É dessa forma que precisamos esperar no Senhor. Estamos servindo a Ele, estamos cientes do que é necessário. Precisamos agir e não sermos enganados. Adoro essa imagem. Quando o Senhor diz, esperem em mim, Ele não quer dizer que estamos passivamente sentados. Sabe, precisamos ter um impulso espiritual que nosso profeta nos pediu. Então vem a próxima pergunta. Por que Deus diz que Ele virá em breve? Isso foi há muito tempo. Bem, não sei quanto a você, mas se eu sei que tenho um prazo, fico mais motivada. Acho que a natureza humana é mais motivada quando sabemos que há um tempo para algo. Todos os pais conhecem seus filhos dessa forma, e os professores, para promover o aprendizado, precisam fazer testes e exames. Acho que Deus está tentando promover nosso crescimento espiritual. E acho que leva tempo para poderíamos nos tornar mais semelhantes a Cristo mais rapidamente, mas somos humanos e isso leva tempo. E para Deus será em breve, mas acredito que poderia ser mais cedo. Deus pode vir mais cedo quando estivermos prontos. Na seção 63, versículo 53, ele diz, falando segundo a maneira do Senhor, que eles estão agora próximos e em um tempo vindouro. Mas isso é depois do tempo do Senhor, não depois do nosso tempo. De fato, isso me lembra de algo que o Elder Maxwell disse. Quando somos indevidamente impacientes com o tempo de um Deus onisciente, estamos realmente sugerindo que sabemos o que é melhor. Estranho, não é mesmo? Nós, que usamos catracas de desejos, procuramos aconselhar aquele que controla os relógios e calendários cósmicos. Quando eu estava conversando com minha filha mais velha, quando ela estava na faculdade, sobre o tempo do Senhor em um relacionamento ou algo assim, ela disse: "Oh, mamãe, você não sabe que o tempo do Senhor é muitas vezes a minha preparação?" Eu pensei, ela está exatamente certa. E esse é o tempo da segunda vinda. Assim que estivermos preparados, dizem doutrina e convênios, o Senhor será capaz de interromper as calamidades dos últimos dias. Ele poderá vir. Vamos ler a seção 63, versículo 64, e recebereis o Espírito por meio de oração. Portanto, sem isso, permanecemos em condenação. O tempo está diretamente ligado às nossas orações e ao momento em que o Senhor pode interromper sua obra de justiça. Assim que a noiva estiver preparada, ele virá. Não estou sozinha nessa visão, pois o Elder Christofferson também a compartilhou em conferências passadas. Primeiro e crucial para o retorno do Senhor é a presença na terra de um povo preparado para recebê-lo em sua vinda. Assim, ao voltarmos à seção 63, o Senhor promete que o futuro de Sião, nos versículos 47 a 54, ele diz que aquele que for fiel e perseverar vencerá. E então ele diz: "Mas aquele que guardar os meus mandamentos, darei os mistérios do meu reino. Ele será como uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna." Espero e oro para que, ao nos esforçarmos para preparar um povo para a segunda vinda do Senhor, podemos receber o poder purificador da expiação e que nossas vestes podem ser branqueadas no sangue do Cordeiro e que, por meio da expiação de Jesus Cristo, podemos estar em uma posição melhor para cumprir algumas dessas profecias. E precisamos perceber que essas parábolas são repetidas várias vezes em doutrina e convênios para nos ajudar a entender o que precisamos fazer para nos prepararmos para a vinda do Senhor. Estou muito animada para esse dia feliz, e espero que você aproveite seu estudo das Escrituras ao mergulhar nessas sessões esta semana, em nome de Jesus Cristo. Amém.